A gente estava muito acostumado com o modus operandi da Operação Lava Jato, né? Que primeiro se prendia, depois se fabricava provas para depois o indivíduo, né, ter ali, como a gente viu no caso do Moro, as condenações revertidas por parcialidade do magistrado. Outro ponto importante que a gente precisa lembrar aqui também, Dri e Felipe, a prisão, ela é a exceção. No direito, a gente tem uma coisa chamada... Tem algumas coisas, né, que a gente chama de institutos. Você tem ali o Instituto da Vida, que é o instituto mais importante para o ser humano. Na sequência, você tem o Instituto da Liberdade, que é outro instituto muito importante para os seres humanos. E como diz lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, você tem as medidas diversas à prisão. Então, a prisão, ela é a exceção da regra. Eu até vi algumas pessoas comentando assim, Carlito, mas se fosse um pai de família roubando um miojo, se fosse um pai de família, isso está errado. A gente não tem de tentar equiparar pela violação da lei. A gente tem de cobrar que a lei seja cumprida tanto para o pai de família, que por passar fome às vezes, ou por estar com fome, entra no supermercado e subtrai um alimento para si. Inclusive, a justiça brasileira tem até entendido que alguns desses crimes já são crimes que não podem ser punidos, né? Alguns desses crimes. Então, a gente não pode parelhar por baixo, a gente tem de parelhar por cima. Ou seja, o que é que a lei diz? Que todos são iguais diante da lei e que todo mundo tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Sobre o caso do celular do ACEF, só fazendo aqui um adendo ao questionamento que o Felipe fez e que a audiência também está fazendo, né? Que é importante. Eu acho, Felipe, que eles já tinham o material em mãos. Só que o que acontece? Novos fatos surgiram com a viagem dos policiais federais para os Estados Unidos da América. Então, o que é que eles passaram a fazer? Que são várias frentes, né, para que o público acompanhe, né? Você tem uma frente de tecnologia na Polícia Federal, que fica com essa parte de levantar dados, quebrar sigilo, tudo isso. E tem a parte ali de levantamento de informações internacionais, tem a parte de levantamento de informações bancárias, a parte de troca de mensagens. São vários núcleos que se conectam para poder produzir ali a peça que vai indiciar o Bolsonaro, o Mauro Cid, o pai dele, o ACEF e o Fábio Van Garten também. Então, eu acredito, Felipe, que eles já tinham essa informação e eu acho que alguma coisa que a Polícia Federal descobriu agora nessa viagem dos Estados Unidos da América foi conectada com alguma coisa que estava no celular. Por isso que eles estão alegando que só se divulgou agora. Por quê? Imagina, por exemplo, a Polícia Federal apresenta a peça denunciando o Bolsonaro hoje, aí fala, tem uma coisa do Van Garten ou do Frederico Assaf, a gente esqueceu de adicionar. A gente olhou aqui no telefone e encontrou. Então, realmente, esse trabalho do Bolsonaro, para mim, o que está acontecendo, Felipe e Idri, é um trabalho que a audiência quer deixar, a justiça quer deixar tudo bem costuradinho para que não se repita a Operação Lava Jato. Por quê? O Felipe vai lembrar que na Operação Lava Jato teve gente que cometeu o crime, que confessou o crime, mas que foi ali, teve a sua condenação anulada porque o juiz era parcial. E não importa se o indivíduo cometeu ou não cometeu o crime. O juiz ele tem de manter o que a gente chama dentro do direito de equidade ou equidistância entre as partes. Ou seja, ele não tem nem de ajudar a defesa a construir provas para poder livrar o réu, como ele também não tem de ajudar a acusação a construir provas, como o Moro fez com o Dallagnol. Para o público no geral, né, que não entende como é que funciona o devido processo legal, né, que não entende como é que funciona o andamento da justiça, realmente, Idri e Felipe, parece que está muito lento, parece que não caminha. Porque o caso do Lula, só para a gente pegar um exemplo aqui, Felipe, o caso do Lula, em vias normais, ele deveria ser condenado em até 7 anos, ou um pouco mais, né? No caso lá, quando ele foi condenado e preso. Em via de regra, você tem um caso como o Lula, chegando ali a condenação em 7 anos e o trânsito em julgado entre 11 e 16 anos. No caso do Lula, em 2 anos ele já tinha sido condenado em primeira e segunda instância. Então a gente não pode levar o caso do Lula, o caso da Lava Jato como referência. Para os brasileiros que estão acompanhando a gente aqui agora, Adri, na revista Fórum, a justiça tem de funcionar exatamente como está funcionando agora no caso Bolsonaro. Ela tem de dar todo o direito ao réu se defender, para que quando se esgote ali as oportunidades, né, quando chega ali ao transitado em julgado, que esgotem todos os recursos da defesa e todas as ações legais por parte da Corte do Judiciário Brasileiro, não se tenha reversão. Saiu uma matéria aqui na revista Fórum mesmo, eu não li a matéria ainda, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu só separei aqui para mim, que traz o trecho do ministro Gilmar Mendes falando, esqueçam a anistia para os golpistas e esqueça a anistia para o Bolsonaro. Isso não vai acontecer. E não vai, gente. Em 2019, Dri, quando eu falei que o Daniel Silveira seria preso pelos crimes que ele já cometia em 2019, muita gente duvidou.
2 anos depois, em 2021, ele foi preso pelos mesmos crimes que eu denunciava em 2019. Assim como o Gabriel Monteiro também, que eu falei que seria preso em agosto de 2022. Eu fiz um vídeo e falei, Gabriel Monteiro não será candidato e será preso. E aconteceu, ele não só não foi candidato, como ele foi preso. Só que a gente que defende o Estado democrático de direito, precisa às vezes lidar com esse conflito ético, né? Que é entender que às vezes a justiça não vai atuar no tempo que a gente quer. E não é porque ela atua de forma ilegal, em casos de pessoas da periferia e gente pobre, que a gente tem de dizer que a punição para o Bolsonaro tem de ser igual acontece com as outras pessoas. Não. A gente tem de cobrar que as outras pessoas tenham o mesmo direito que o Bolsonaro e que outras figuras. Eu concordo com você que eu acho que eles estão com tanta preocupação sobre as narrativas que os bolsonaristas vão criar, e já criaram, né, de que o Bolsonaro está sendo perseguido, que eu acho que está tendo realmente um preciosismo demais. E a gente precisa lembrar que, como você citou, Felipe, que o general do Exército e o almirante e o brigadeiro da Aeronáutica, né, os dois comandantes das forças ali, né, o Carlos Batista Júnior e como é o nome dele, meu Deus? O do Exército. Eu me esqueci agora, já vou lembrar também, mas continua. Freire Gomes, né? Freire Gomes, eles dão fé pública por serem agentes de segurança pública. Eles dão fé pública, ou seja, o testemunho deles, Felipe, já é material, porque as pessoas acham que prova é só prova material. Não, você também tem prova testemunhal, né? E a polícia vai tentando fazer as conexões. Eu concordo com você, eu acho que está tendo um preciosismo muito grande, tá? Eu até vi algumas pessoas comentando aqui, mas é porque no Brasil tem muitas instâncias. No caso do Bolsonaro, nem isso ele vai poder contar, porque o processo dele já vai ser julgado direto no STF. Por isso que a previsão que quem é do direito tem feito é que o Bolsonaro seja condenado até o final agora de 2024 em alguns crimes, ou até o primeiro semestre de 2025. E aí muita gente está perguntando, Felipe, Carlito, mas será que ele vai ser preso mesmo? Gente, no pior cenário de todos, digamos que o Bolsonaro seja julgado apenas, não vai acontecer, mas só um cenário hipotético, que ele seja julgado apenas pelo André Mendonça e pelo Cássio Nunes Marques, eles decidam absolver Bolsonaro de alguns crimes e condená-lo com pena mínima em outros. Na melhor das hipóteses, Felipe, na melhor de todas, aí ele pega um regime semiaberto. Na melhor das hipóteses, o Bolsonaro não vai conseguir ter uma pena abaixo de 4 anos. Lembre aí quem está acompanhando a gente, né? De 0 inferior a 4, regime aberto, em via de regra. Superior a 4, inferior a 8, regime semiaberto. E superior a 8 anos, regime fechado. A ministra Carmen Lúcia, algumas semanas atrás, falou o seguinte, tirem um cavalinho da chuva sobre esse papo de anistiar golpista, porque a Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, fala claramente que não serão motivos de PEC ou EC, né? Ou PEC ou EC, pedidos que visem, por exemplo, que são as cláusulas pétreas, fazer algumas alterações. Entre essas alterações, por exemplo, estaria ali a forma como a gente tem o nosso país dividido em 3 poderes. Então, você não pode anistiar o crime de quem tentou quebrar a República Brasileira, né? Atrapalhar o funcionamento da tripartição dos poderes, atrapalhar a democracia. Eu sei que eu posso estar parecendo muito altruísta aqui, mas é porque a gente precisa ser técnico nesse momento. Por quê? Porque se acontecer, Felipe, isso que você tem medo, a gente tem de ir para a rua. Porque a gente não pode deixar que aconteça com o Brasil de novo, o que aconteceu em 2016. A Dilma foi inocentada. E agora, como é que faz? Reseta aí os 8 anos que ela ficou fora do poder, dá a cadeira de volta para ela? Não. É claro que a Dilma conseguiu fazer um rebranding na sua própria carreira, hoje é presidente de um dos bancos mais importantes do mundo, que é o Banco do BRICS. Mas a gente não pode aceitar isso de forma passiva. E outra coisa também, que a gente não tinha em 2016 e que a gente tem agora, Felipe, esse espaço na mídia. A gente tem hoje a internet. Se vocês observarem, os movimentos de rua das mulheres agora recentemente contra o Arthur Lira não foram gigantescos, foram movimentos que deu muita gente, mas não foram gigantescos. E eles frearam. Imagina, por exemplo, um movimento muito maior, quando surgir esse tipo de discurso. Ele sabe, como a gente fala aqui no Nordeste, Felipe, ele sabe o pau que pisa.